Amigos, boa noite, mais uma vez, agora valendo. Essas coisas da tecnologia nós temos que se acostumando. Bom, gostaria de ver se está tudo ok, o som, o áudio, para iniciarmos a conversa da noite de hoje, desta quinta-feira. Se tiver tudo ok, dá um joinha aí e para a gente ter um retorno aí do que está acontecendo, né? Mas a priori está funcionando tudo nos conformes. Boa noite ao Grupo Espírita Meimei, boa noite a todos os que estão nesse momento sintonizados aqui no canal do Facebook, aqui na página do Facebook, para acompanhar esse momento que é um momento não só de estudo, mas um momento de conversa, né, de bate-papo, que nós possamos ter essa dinâmica ao longo dessa conversa, possamos ter essa interação também, que é muito interessante essa conversa com quem está do outro lado. Então, amigos, já são 20 horas, o som tá ok e nós vamos dar início à nossa conversa dessa noite. Bom, primeiramente, como é costume nas nossas palestras, nós sempre fazemos a prece inicial. Então, gostaria que todos pudessem assim se alinhar nesse momento e pedir ao Pai Celestial, a Deus, a Jesus, a Meimei, a patrona da casa, que possamos entrar em contato com os seres espirituais de forma salutar. Que nesse momento possamos irradiar bênçãos de paz, de luz, de amor, que todos possam se sentir acalentados pelas energias que emanam do Grupo Espírita Meimei e das muitas outras energias benéficas existentes no nosso cosmo. Que o fluido cósmico universal possa assim adentrar as nossas mentes na expressão do bem, do amor, da paz, do equilíbrio, da saúde, do corpo físico e mental, e que possamos estar sempre alinhados com os princípios do Cristo, principalmente nesse momento que esperamos que passe logo, para assim estarmos preparados para os novos desafios que irão aparecer ainda. Obrigado, Jesus, obrigado, Meimei, obrigado a todos que estão conosco. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, amigos, nessa noite nós vamos trazer uma reflexão sobre um livro bem interessante chamado Sentimento, a Força do Espírito. É um livro pequeno, é um livro de cerca de 100 páginas, e ele nos traz bastante reflexões sobre o que se passa dentro da nossa cabeça com relação aos sentimentos, né? Ele é um livro, mostrar a capa dele aqui, vai ficar invertida, lógico, né? Mas é só para nós termos uma noção, né, do livro que vamos adentrar o estudo essa noite. Então, é um livro escrito por Alzira Bessa França Amui e Luciano Sivieri Varanda.
Esse livro ele foi feito através de uma pesquisa feita por um grupo de estudo lá de Sacramento, Minas Gerais, e que reflete muito as ideias que Eurípides Barçanufo deixou naquele recanto, né? Então, essas pessoas sistematizaram muito dessas ideias, elas transformaram em vários livros, e assim elas nos presentearam, nos forneceram essa série de livros que se intitulam A Pedagogia do Espírito. Então, eles sistematizaram toda uma forma de pensamento de Eurípides Barçanufo a respeito da educação, a respeito da educação do espírito, e nos trazem em vários livros vários momentos dessas reflexões e dessas, vamos dizer assim, instruções, para que nós possamos nos orientar daqui por diante, nesse movimento que a Terra está fazendo, para esse novo patamar que alcançará. Então, essa reflexão que fica é da educação do espírito, a educação do ser, pensando não somente nesse momento aqui na Terra, a educação não só do corpo, da inteligência, mas de pensarmos em algo maior. Então, Eurípides Barçanufo, assim como toda a equipe, eles fizeram todos esses livros. Muito interessante também a questão da educação do espírito. É uma reflexão que já vem há bastante tempo, não só aqui no Brasil, mas logo assim que Kardec aprendeu lá com Pestalozzi essa educação, que no caso de Kardec, Pestalozzi intitulava A Pedagogia do Amor. Então, essa didática que esse livro nos traz, e a série de outros livros também nos trazem, é a continuação dessa educação. E que nós possamos ter essa reflexão de educar o nosso espírito. É muito interessante para quem trabalha na área de evangelização, é muito interessante também para quem trabalha com os idosos, porque realmente pensar em educação de espíritos nos traz a responsabilidade de aplicar isso a todos. Muitas vezes pessoas têm conhecimento da doutrina espírita e do conhecimento das doutrinas espirituais já há algum tempo, mais tarde, e eles vêm nos mostrar que não existe momento certo, existe a vontade. Existe a vontade de ir atrás dessa busca, e aí nós estamos fazendo essa reflexão, Então, para que possamos entender mais essa pedagogia, eu vou mostrar aqui para vocês os slides que nós preparamos aqui para vocês, Então, aqui esse é o livro, E aqui nós vamos entender como funciona essa didática do livro, Sentimentos, a força do espírito. E ele trata aqui, ele aborda logo no início, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então,
parte do princípio do sentimento, que são os instintos, né? O ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Né? Então, nos traz as reflexões que podemos fazer dos nossos sentimentos, do princípio básico que são os instintos ao ápice, a plenitude, que é o amor, que é o sentimento mais puro que o ser humano pode trazer, né? Nesse outro momento, né? Refletir no ser é repensar a estrutura de vida. A meta a ser alcançada é, sem dúvida, a compreensão do amor. O ser avança e descobre os verdadeiros valores que conquistou. As reservas adquiridas, agregadas às experiências vivenciadas, modifica-lhe a estrutura de pensamento. Então, quando pensamos em sentimentos, quando pensamos em toda esse princípio que tivemos instintivo, temos que ir entendendo eles e adequando de acordo com o nosso adiantamento moral e intelectual, né? Então, as vivências vão modificando nossos pensamentos, a vivência vão transformando nossas relações, e aí vai se aprimorando os sentimentos. Inicia-se assim para o espírito os princípios da ética. O ser, através dos mais diferentes relacionamentos, vai descobrindo, conhecendo e ampliando seus limites. Muito interessante essa reflexão, que é o despertar para a ética, despertar para a moral. Os sentimentos geram essa reflexão. Então, no momento em que estamos ali, animalizados ainda, nós entendemos que ainda não há um raciocínio, ainda não há uma forma de entender aqueles instintos. O instinto de sobrevivência, o instinto de conservação. Vários são os instintos animais que são naturais do ser, naturais daquele. E a partir do momento que se coloca a vontade de mudar o seu quadro de relacionamento, de respeitar aqueles seres que estão ao seu redor, não ferir o outro, não ferir a si mesmo, é a reflexão que está ali naquele estado latente, e ela vai despertando, ela vai tornando-se algo mais complexo. É muito interessante. O amor de mãe é o amor mais puro e mais sublime, e muitos dizem na doutrina espírita que é o que mais se aproxima do amor divino, né? E uma reflexão, outro dia, vendo um desses documentários sobre a vida selvagem, vi uma relação muito interessante de uma leoa que viu assim um filhote, eu não sei de que outra espécie era, se era um macaco ou se era um pequeno... E essa leoa, ao invés de comer
aquele filhote, ela ali parou e o protegeu. Então, nesse momento, eu vejo um movimento, apesar dos animais serem um princípio espiritual, é aquele momento em que começa-se a um princípio bem rudimentar de um sentimento. Um princípio bem rudimentar. Porque o instinto de sobrevivência daquele animal é sim de pegar a sua presa e assim sobreviver. E naquele momento ali, o instinto de mãe, vamos dizer assim, o instinto de proteção ao filhote, falou mais alto. Por quê? Naquele momento, naquele animal, não sei. Todos eles tratariam de outra forma. E no momento que os outros leões tentaram ali comer aquele filhote, ela simplesmente protegeu. E protegeu, botou os outros leões para correr e ela foi embora. Muito interessante esse princípio inteligente, bem rudimentar, bem básico. Né? Mas ali se inicia um processo individual. Né? Muito interessante. E quando nós vemos que o ser, através dos mais diferentes relacionamentos, vai descobrindo, conhecendo e ampliando os seus limites. É assim que vai se dando a expansão do espírito, através das relações. É aí que está, né? As relações, elas vão lapidar todos aqueles que estão com dificuldades de evolução, todos aqueles que estagnaram na sua caminhada evolutiva. Somente através das relações é que vai se dar o processo evolutivo, o processo dos nossos aprimoramentos sentimentais, dos nossos aprimoramentos morais, né? Estaremos assim preparados para novas e novas jornadas. Os sentimentos são responsáveis pelas definições e transformações da personalidade. Olha só que interessante. Essas definições desenvolvem valores que atuam na ordem dos sentimentos e servem como base ao entendimento moral do espírito. Então, através dessas relações, se vão dando as transformações da nossa personalidade. E aí que está. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. São duas vertentes que nós temos que saber conduzir todo esse processo, para que assim possamos trilhar nossa jornada de maneira eficaz. Em cada personalidade há uma face escondida, um conjunto de sentimentos, uma construção mental. Todos nós fazemos essa construção, né? Todos nós entendemos essa parte dessa construção, porque cada um sabe o que tem dentro de nós. E aí, nesses objetivos, cada um de nós temos que traçar muito bem essa estratégia. A personalidade só terá equilíbrio quando tiver em si harmonia aos princípios básicos do amor. É bem interessante que a palavra amor, ela é muito citada, né? Porque com certeza é o destino básico
da existência de todos os espíritos. Emmanuel, em vários de seus livros, ele fala que nós somos destinados ao amor, independente de qualquer pessoa, independente de qualquer cidadão, quer ele esteja no presídio, quer ele esteja em condições mais precárias, assim como aquelas pessoas altamente rudimentares, as pessoas também que não aparentam ter sentimentos. Então, essa dinâmica do amor, nós somos puxados a ela. Ela é inevitável, mas cada um ao seu tempo, cada um à sua vontade, cada um ao seu livre-arbítrio, porque realmente não se pode ser arrebatado, vamos dizer que é uma palavra bem interessante, né? Não pode ser puxado para o amor aqueles que assim não produzem ações que possam assim ser levadas ao amor. Mas é um destino certo. Aquela música, um dia todos nós seremos anjos, com certeza é uma realidade, mas depende de cada um de nós. Cada um de nós, como nós trabalhamos nossos sentimentos, como nós vamos moldar a nossa personalidade, como ele colocou aqui, enfrentar todos os desafios que nós temos pela frente, principalmente os relacionamentos. Ele coloca aqui, enfatiza bastante a questão dos relacionamentos como um motor propulsor do progresso a caminho do amor. Então é neles que nós vamos estar embasados, é nesses princípios, certo? Vamos para frente. Os sentimentos são energias emanadas pelo pensamento, provindo dos atos trabalhados pela vontade e consciência. Olha, é muito interessante, né? Os sentimentos são energias emanadas. Ponto. Então, a questão das energias que nós produzimos através dos nossos sentimentos, nós seremos reféns dessas energias produzidas por nós mesmos, né? Os sentimentos gerenciam a vida do espírito e são responsáveis por todo o seu percurso mental, por toda a nossa saúde mental ou por toda a nossa doença mental. Cabe a nós decidirmos qual será nosso caminho. E quais são esses sentimentos? Mais na frente a gente vai relatar sobre todos esses sentimentos. Os sentimentos são responsáveis pela textura, pela coloração e densidade das malhas perispirituais que sustentam todo o conjunto de vibrações do ser. Né? Quer dizer que nosso corpo espiritual, de acordo com os nossos sentimentos, vai ter uma coloração e densidade diferentes. Né? Lógico que a densidade, né? Essa questão do peso, da questão de você entender a densidade de um perispírito, que é um corpo semimaterial, quando nós estamos aqui encarnados, entender o que faz essa coloração se tornar mais vibrante ou mais sombria serão os nossos sentimentos. Mais denso ou menos denso, né? Mais pesado ou mais leve. Né? Então, muito interessante essa reflexão. Né? Que muitas vezes quem é médium, né, consegue entender essas questões, né? E até muitas vezes existem alguns equipamentos que conseguem captar todas essas colorações, né?
existe aquela máquina Kirlian, né, que ela consegue entender todo esse processo. Então, passamos aqui a entender essas vibrações mudam de cor toda vez que o pensamento aciona um desejo. E aí o desejo é bom ou é ruim? Quanto mais grosseiro o pensamento, mais grosseiros são os sentimentos. Né? Os sentimentos, as forças sexuais, não são energias elaboradas pela mente encarnada, uma vez que elas se manifestam também nos animais que não têm um pensamento contínuo. Essas energias não são sentimentos, são forças, e não devem ser comparadas ao processo de sentir e de amar. Bom, é muito interessante também que Emmanuel aborda muito essa questão das forças sexuais, para entender, né, são forças construtivas, são forças que devem ser aplicadas para a criação, né, a criação de um novo ser. E essas forças também podem ser aplicadas em outras empreitadas também. Então, por isso que ele coloca aqui a diferença entre as forças sexuais e o sentimento. Sentimento e forças sexuais são duas coisas distintas. Né? É óbvio que uma coisa pode estar relacionada com a outra, mas são duas coisas distintas. As vibrações de sentimentos desordenados enviam estímulos para os pensamentos alojados na mente, e o mal produzido provoca doenças físicas e psíquicas. As mazelas íntimas, as deformidades espirituais, são resultado das mais diversas formas mentais doentias. Né? E aí já é um princípio bastante estudado pela ciência, bastante estudado pela medicina, que uma hora eles vão entender que todas as nossas mazelas estão originadas em nossos desalinhos, sentimentais principalmente. Né? A lei de causa e efeito, ela produz uma força que realmente nós não temos controle sobre ela. Controle dos efeitos que ela produz. Mas nós podemos decidir, direcionar essas forças. Mas o efeito delas, podemos plantar novos paradigmas, novas situações, mas depois que essas energias estão lançadas ao ar, ao ambiente, ao fluido cósmico universal, nós temos que então cumprir uma lei, a lei de causa e efeito. Mas também Jesus nos colocou que o amor cobre uma multidão de pecados. Que a partir do momento que nós se dispormos a mudar, a se transformar, essas benesses também recairão sobre nós. Então, se fizemos besteira, então iremos colher o fruto dessas bobagens que fizemos. Fato. Mas se plantarmos coisas boas, também é fato que colheremos coisas boas. Né? E o corpo, ele é o resultado mais próximo disso. A nossa saúde, ela reflete muito bem isso. Né? Não cabe a mim julgar que pensamento gera isso, que pensamento gera aquilo, que sentimento gera isso, que sentimento gera aquilo. Mas o que nós sabemos é que os sentimentos bons geram energias boas. E aí, a partir daí que nós temos que trabalhar. Através dos bons sentimentos. Entender quais são os bons sentimentos e assim passar
a praticá-los, passar a exercitá-los. A reencarnação dá ao espírito novas oportunidades para crescer. Entre as leis que regem a vida, a reencarnação é a que nos aproxima pelos laços dos sentimentos. A reencarnação abre caminho para que o ser alcance a progressividade constante dos sentimentos. Aí a reencarnação entra como a nossa guia para nosso progresso. Então, para que possamos estar em constante progresso, que é uma lei também que Kardec nos fala, a lei do progresso ela não para nunca, estaremos sempre sendo chamados ao progresso, mesmo que não queiramos de forma nenhuma. Ou mesmo que possamos estar em busca do progresso, nós estaremos sendo conduzidos por ele. O planeta que vivemos está progredindo de forma integral. Estamos dentro dele, então faz parte essa caminhada. Então, a reencarnação é essa ferramenta de progresso. É nela que nós vamos se reencontrar em relacionamentos difíceis, em relacionamentos que vão custar muitas vezes a nossa paciência, custar o nosso bem-estar. E aí, nesses momentos, temos que entender qual é o melhor sentimento que temos que buscar nesse relacionamento. Às vezes as pessoas dizem, não queria nascer nessa família, não queria nascer aqui nesse estado, mas, com certeza, nós, no plano espiritual, nós escolhemos essas relações para que possamos assim progredir. Muitas vezes falhamos, com toda certeza. O ser humano ele é uma máquina de erro. Né? Então sempre... Só que também acertamos. Nós conseguimos o progresso através dos acertos. E são esses acertos que nos motivam a caminhar. Nos motivam a ter uma nova chance. A ideia da reencarnação, de que possamos reconstruir aquilo que muitas vezes desperdiçamos ou relegamos, é uma ferramenta perfeita. Deus nos dá essa dádiva, vamos colocar dessa forma, para que possamos assim alcançar várias e várias jornadas, para que possamos assim um dia estar na evolução dele. Os sentimentos em desalinho pedem reparação, e a reencarnação é o meio que o espírito utiliza para modificar esses sentimentos. Sem a reencarnação é impossível executar mudanças na estrutura espiritual. Ou seja, só lá no plano espiritual não conseguimos evoluir, não. Nossa máquina do progresso é a Terra. É na Terra que nós temos a oportunidade ímpar de galgar degraus. Se não for na Terra, com certeza, lá no plano espiritual, nós é aula teórica, né? Lá nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vou me relacionar com tais e tais pessoas, vai ser bacana. Aquele que matou o meu irmão, aquele que eu fui legal com ele, aquele que eu fui afim, aquele que eu não fui afim. Mas chega aqui, meu amigo, o bicho pega, né? E aí nós temos que estar preparados para poder, nessas relações de atritos, né? O diamante ele só é o diamante porque ele é atritado, né? Ele é polido. E ele vira um diamante. Então,
nós temos que, através dessas relações, entender nossos mecanismos evolutivos. Quais são os sentimentos que eu quero gerar a partir daquela relação? Se quer continuar nos sentimentos de ódio, de rancor, de raiva, de vingança, ou se quer alcançar novos objetivos. Objetivos de amor, objetivos de perdão, objetivos de paciência. E a partir daí vai se dando esse aprimoramento dos sentimentos. A reencarnação é sempre uma nova oportunidade de escolha dos seres com quem vamos nos relacionar e conviver. O relacionamento é um processo interativo e circunscrito entre grupos que mantêm as mesmas necessidades e os mesmos padrões de imantação de pensamento. Olha só, aquilo que nós já havíamos falado um pouco aqui. Nós estamos no meio certo, na hora certa e com as pessoas certas. Sempre vamos estar na hora certa. Esse é o momento, é o que nós precisamos. É lógico que a vontade, o livre-arbítrio, nos faz pensar de forma diferente. Isso aqui também não é a questão de você se conformar com a situação que está. Então, a partir do momento que nós entendemos nossas situações e a partir do momento que nós resolvemos as nossas situações, então esses processos vão mudar. Então basta cada um de nós entendermos os processos que nós estamos passando. Quais são as relações difíceis que nós temos que enfrentar? Então essas relações que têm que ser focadas e trabalhadas. Com certeza não será fácil, mas com certeza o amparo espiritual é grande, ele é perene, sempre estamos amparados pelos nossos espíritos amigos, e eles sempre nos intuem dos melhores propósitos. E muitas vezes cegos de raiva, cegos de rancor, cegos de ódio, não entendemos as instruções que vêm dos nossos amigos espirituais. Nós damos mais vazão àqueles espíritos inferiores, aí cabe ao que se liga, né? Como ele colocou ali, a imantação do pensamento. Imantação, o que é? Aquela coisa magnética que você está ali, você quer se imantar do quê? De que pensamentos? De que desafios? E aí vem a dor. A dor é a resposta ou o reflexo de sentimentos desorganizados, armazenados na memória, os quais deixam marcas na consciência e passam a ser parte de uma estrutura perispiritual. Ou seja, aqueles sentimentos vão lá, atravessam o seu pensamento, atravessam a sua consciência e vão lá, se alojam no teu perispírito e se alojam consequentemente no teu espírito posteriormente quando tiver desencarnado, né? Os sentimentos em desalinho enfraquecem as decisões do espírito, uma vez que impedem o livre-arbítrio de acionar recursos maiores. Ou seja, quando a pessoa já está com aquela imantação, aquele processo já bem adiantado nos sentimentos inferiores, e aí o seu livre-arbítrio está também tomado por esses sentimentos. As consequências das tuas decisões do livre-arbítrio vão ser
aquelas guiadas pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, por vários desses sentimentos inferiores. E isso causa o desarranjo do perispírito, a desorganização das suas células corporais. É uma sinergia perfeita, o que pensamos e o que reproduzimos em nosso corpo, em nosso corpo espiritual e em nosso espírito. O esquecimento do passado facilita ao espírito o encontro ao caminho escolhido. Quando nós já entendemos que o processo reencarnatório é um caminho a ser traçado, a ser seguido. E aí se esquece do passado, é uma ferramenta muito interessante da reencarnação, quando existe o esquecimento do passado. E ali começa de novo. Vamos lá. Próximo aqui. Na existência do espírito há dois eixos. Um é formado pelas construções do passado e o outro por tudo que vai ser realizado, principalmente através dos relacionamentos escolhidos. Então, através da reencarnação, querendo ou não, existe uma construção do passado que vai ter reflexos, mesmo de forma inconsciente do espírito, nos novos relacionamentos que foram escolhidos para a reencarnação desse proponente. A base das escolhas do espírito está apoiada nos sentimentos, conhecimentos e anterioridade do ser. Aquilo que nós já falamos aqui. A escolha do espírito, as escolhas para o espírito representam uma nova etapa que pede cautela, paciência e atenção. Vários fatores contribuem para as escolhas, como a educação, a família, a sociedade, a profissão e a religião. Muito interessante essa parte, Como ele coloca aqui, os fatores, Sociedade, a profissão, a religião. Tudo isso nós programamos. É uma programação do espírito, para a educação do espírito. Então, a partir desse momento, nós temos a razão e o sentimento para trabalhar essa encarnação, para que possamos assim assimilar muito bem aquilo que nós nos propusemos. A razão e o sentimento são as asas que elevam o espírito e promovem a expansão da responsabilidade e do progresso. A razão assenta na inteligência e no conhecimento, e o sentimento fortalece o ser. Ou seja, razão, inteligência, conhecimento, e aí o sentimento está fortalecido. Nós somos o produto dos nossos sentimentos. Alguma dúvida nisso? Para que os sentimentos sejam modificados, o espírito precisa relacionar-se. O relacionamento, ele é imprescindível. A convivência / relacionamento podem carregar várias vibrações provocadas por sentimentos retidos no espírito e que passam a ser fontes geradoras de vários conflitos existenciais. Esses conflitos trazem componentes energéticos de sentimentos ligados à anterioridade do espírito. Então, para que possamos entender bem essa questão, convivência, relacionamento e os sentimentos é bem a nossa estrada e bem o nosso caminho.
E os conflitos sempre vão existir, mas a maneira que nós trataremos esses conflitos, a maneira que nós internalizaremos ele, cabe a nós decidir. De uma maneira geral, os relacionamentos se estabelecem nas bases de um processo de atração, e não do amor propriamente dito. No relacionamento humano, o ódio, a mágoa, a raiva, a bondade, a esperança e a amizade entre os seres representam um conjunto de vibrações que fazem parte da personalidade do ser. Ou seja, tanto os sentimentos bons quanto os sentimentos ruins farão parte da nossa rede de relacionamentos. São energias que nós atraímos e são energias que nós temos que saber lidar com elas, principalmente com relação aos sentimentos. E conviver é trocar energias de forma consciente. Nesse processo, transmite-se para o outro verdadeiros feixes energéticos, contribuindo para um aumento das energias do perispírito. Convivência é uma escolha para os espíritos. Então, como conseguimos chegar até aqui, vejo que nós, com certeza, temos que refletir muito sobre os nossos relacionamentos, relacionamento no trabalho, na família, enfim, em todos os ambientes que nós passamos, porque realmente essa convivência vai ser uma forma que estaremos assim fazendo o nosso caminho evolutivo. E assim, basicamente todas essas informações desse livro, elas são colocadas num momento bem interessante que nós estamos atravessando. É um momento desse como um momento de pandemia, em que as relações se transformaram consideravelmente, pois as relações que existiam com aquele calor humano, com aquela proximidade, estão, por enquanto, brevemente pausadas, né? Elas estão paradas nesse momento. As relações mesmo até na rua se modificaram bastante, né? O aperto de mão, o abraço, né? Então todo esse distanciamento causa grandes transtornos a muitas pessoas. Então os sentimentos vão se modificando. A saúde mental vai tendo assim que ser fortalecida. E assim nós vamos entendendo que é importante cuidar bem desses sentimentos, para que possamos nos melhorar, olhar para dentro de si e entender quais são esses movimentos, quais são essas características que nos fazem evoluir mais ou que nos estagnam nesses momentos, né? Agora, pessoal, vou passar aqui por uma parte que ele coloca todas as descrições dos sentimentos, né? Então, para que possamos fazer alguma reflexão sobre isso, né? Eles colocam, né? O orgulho é um sentimento que fere a sensibilidade do espírito, que se fecha em si mesmo. O espírito sente-se forte e ao mesmo tempo tem medo. Teme a queda, considera sábio e conhecedor da verdade. Viver como orgulhoso
é viver no caminho da enfermidade moral. Olha só que interessante, né? Orgulho, né? Então, o conceito dele de orgulho, né? Que ele considera um sentimento primitivo que vem dos instintos ainda animais, né? E também Kardec fala sobre isso, né? A questão aqui da ociosidade, né? Aprisiona o espírito no tempo e no espaço, congela a oportunidade de progresso, obstruindo os canais espirituais para um entendimento que lhe poderia proporcionar mudança. Percebe-se a falta de identidade espiritual no espírito ocioso. Olha só que definição bastante interessante também. A indiferença. O espírito indiferente não responde a estímulos e vive em estado de apatia. Não tem vontade de questionar as causas e os porquês da vida. Tem os sentimentos em desalinho, não movimenta suas energias e não consegue articular a vontade. Vamos lá para outro, vingança. Sentimento destrutivo gera forças incomensuráveis que se desorganizam em forma de ataques às suas vítimas. Na vingança, o espírito faz a sua vítima um depósito de elementos deletérios. Os sentimentos doentios, como o ódio, o orgulho, a raiva e o ciúme, geram vibrações deletérias, que estabelecem uma crosta em volta dos quadros mentais elaborados pelo ser, dificultando a renovação do pensamento e enfraquecendo a vontade. E aí vem a cólera. Reação provocada por sentimentos de prepotência, arrogância e de vaidade. O ciúme. Você lê essa aqui de baixo, que o ciúme tem componentes de anterioridades, aos quais na existência atual voltam a fluir de forma mais intensa, manifesta-se desde criança. O ciúme é um sentimento que deve ser compreendido para ser educado. A ilusão não são apenas aquelas ligadas às conquistas de bens materiais, são principalmente as que o indivíduo busca no outro o motivo principal da sua felicidade. E aí vamos para os sentimentos bons. A alegria é um conjunto de vibrações que partem dos sentimentos da harmonia e do equilíbrio. Abre canais para conquistas superiores. O amor é um conjunto de vibrações que a alegria promove na intimidade do ser. Olha só, vamos vibrar bem na alegria. O perdão. Olha só que interessante é o perdão. Perdoar é reparar as energias danificadas pelo pensamento enfermiço. Ninguém é capaz de perdoar outro antes de reparar suas próprias energias. O perdão é um sentimento que o espírito deve compreender para realizar. O perdão é o mais alto nível da capacidade de amar. Não existe perdão sem mudanças de vibração e de sentimentos. O perdão é capaz de drenar todas as energias doentes. Olha só que interessante é o perdão. O perdão é muito interessante para quem participa de mediúnica e, com certeza, quando há relações de comunicação relacionadas ao perdão, e quando existe esse perdão sincero de um comunicante para com o outro, e assim a gente consegue descrever, a luz que emite esse sentimento de perdão é indescritível. É uma luz intensa. E é tão interessante que no livro ele aborda algumas pinturas feitas mediunicamente sobre o perdão, né? Então eu queria mostrar aqui para vocês, né? Dentro do livro e que foi recebida mediunicamente
para se entender como que funciona o perdão do ponto de vista energético. É uma ilustração, né, contida no livro. E ele fala também da harmonia. São várias os momentos que ele coloca aqui no livro sobre os sentimentos, né? A força dos sentimentos. Agora, sobre os relacionamentos ruins, né? Então ele coloca esse tipo de gravura, né? Sobre a anterioridade, né? Então eles fazem várias descrições ilustrativas sobre essas energias, né? Então é muito interessante quando se vê o perdão de forma energética e como ela se aplica no dia a dia de uma casa espírita e do dia a dia nosso mesmo, né? A renúncia é o conjunto de sentimentos harmonizados que dão ao espírito a capacidade de administrar os seus desejos, impulsos, aspirações. Não é programada para ser de dor. Representa as vibrações da solidariedade, fortalece as energias que alimentam o ser. E aí eu vou passar logo ali para o amor no final. Aí ele coloca a amizade, a confiança, né? E aqui ele coloca o amor, né? Então o amor aqui realmente é a amizade. Vamos ler aqui a amizade aqui, ó. Fortalece as vibrações e os elos entre os espíritos. Na amizade estão componentes vibratórios do amor, da sinceridade e da confiança. É o sentimento que parte do amor fraterno. Não há falsos interesses, nem cobranças, nem apegos gerados por sentimentos de ciúme. Pressupõe sempre o respeito e a honestidade. E aí vamos para o amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos, elevado à altura do progresso alcançado. De todos os sentimentos, o amor é o que modifica toda a estrutura energética do espírito. O amor muda as vibrações mentais, a forma de sentir e perceber o outro. Só o amor dá o verdadeiro sentido à vida. O amor é a ciência do espírito. É a energia geradora de atração e ligação entre todos os seres da criação. O sentimento do amor irradia luz para a consciência, que se harmoniza cada vez mais como o bem. O espírito que ama é caridoso, indulgente e benevolente para com seu irmão. Bom, amigos, agradeço a paciência aí de todos que participaram desse momento aqui conosco de reflexão sobre os sentimentos, sobre todo esse momento que nós estamos passando e que possamos entender em nós mesmos quais são os sentimentos que nós devemos aprimorar, quais são os sentimentos que nós ainda temos que realmente passar, quais são os relacionamentos que temos que conviver. Então, cabe a nós mesmos entender todos os nossos processos. A cada um de nós é dado a responsabilidade de se aprimorar e aprimorar quem está ao seu redor. Mas primeiro olhando para dentro de si, para os seus relacionamentos, para os nossos relacionamentos, e fazer dele um momento de progresso, um momento de alcançar uma nova jornada, estar preparado para novos desafios e superar esses que já estão aqui na Terra. Não é tarefa fácil, mas com a ajuda do Cristo, com a ajuda dos nossos amigos espirituais e a ajuda nossa mesmo, que é a mais importante, a nossa vontade, a nossa ação, a nossa consciência, é que nós vamos conseguir
passar por esses desafios. Agradeço a todos mais uma vez e vamos aqui terminar como nós normalmente terminamos as nossas palestras, com uma prece. Agradecer esse momento de reflexão. Deus, Jesus, Meimei, nossa patrona, obrigado por estar sempre amparando todos aqueles que estão à procura de paz, de equilíbrio, de amor. Vemos nesse momento o quão importante são as nossas relações, as nossas convivências, que possamos assim preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito para essa caminhada evolutiva, porque sabemos que o verdadeiro progresso é a verdadeira caminhada, é a caminhada do espírito, e que possamos sim estar atentos ao que o espírito precisa, ao que ele pede, quais são os seus anseios. Não somos máquinas, não somos animais, somos racionais, possuímos pensamento contínuo e assim enfrentaremos todos os obstáculos com a nossa inteligência, com o nosso amor. Que Deus possa iluminar cada um de nós para que possamos entender os nossos processos, as nossas dificuldades e as nossas qualidades também. Qualidades essas que vão ser ampliadas, que serão maiores que os nossos defeitos, porque Deus assim o quer, para marcharmos para o progresso. A conduta nossa é o reflexo do amanhã. Nosso destino é o amor. Estaremos sempre imantados com o amor do Cristo. Todos nós sabemos disso, mas temos que reforçar, ordenar nosso livre-arbítrio para que possamos tomar boas decisões. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.